Olá, turminha, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana com a graça de Deus, né? Que Deus abençoe a cada um de nós. E pedindo a vocês que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, acompanhe as atividades, postem as atividades no grupo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá certo? No privado. Agora eu quero que vocês continuem os estudos, certo? Continuem estudando em casa, tendo um tempinho, um horário, tire um horáriozinho para estar estudando. Bem, gente, iniciando mais um dia e hoje eu trago para vocês o componente curricular de matemática com o objetivo de conhecimento e simplificação de fração. O que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão. E este número ao qual a gente vai dividir, ele é diferente de zero, certo? Após a gente fazer essa simplificação, nós vamos encontrar uma fração equivalente. Então, peço a vocês que acompanhem. No vídeo a seguir, a gente vai ver uma revisão, certo? Sobre o que é fração, os tipos de frações, frações equivalentes. Então, eu peço que acompanhem, ok? Dando início à nossa aula de hoje, fração, parte ou pedaços de um inteiro. Exemplos do uso da fração no dia a dia. Ao dividir uma pizza, por exemplo, eu tenho aqui a imagem de uma pizza e ela está dividida em 8 pedaços. Cada pedacinho que eu tiro aqui, eu posso representá-lo em fração. Por exemplo, se eu tirar apenas um, eu posso representar 1 sobre 8. Se eu tirar 2, eu posso representar 2 sobre 8. E assim sucessivamente, tá certo? Exemplos do uso da fração no dia a dia. Ao dividir um bolo, a mesma situação. A quantidade de pedaços que eu parti esse bolo, eu posso representá-lo em forma de fração. Ou seja, a representação desse bolo aqui, eu posso representá-lo através de fração, dependendo da quantidade de pedaços que eu retirei desse bolo, tá certo? Números fracionários. Aqui eu tenho os números de partes e o nome da parte. 2 eu chamo de meio. 3 eu chamo de terço. 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. E 8, oitavo. 9, nono. 10, décimo. 11, onzeavos. Lembrando aqui que depois do 10, acima do 11, eu acrescento a palavrinha avos. Então, 12, 12 avos. 13, 13 avos. 100, centésimo. 1000, milésimo. Atenção! A partir do número 11, dizemos o número em cardinal, seguido da palavra avos. Exemplos, eu tenho aqui a representação. 3 sobre 15, então eu leio 3 quinzeavos. 8 sobre 32, 8 32 avos, que eu acabei de explicar para vocês, né? Atenção! O número que está embaixo, números de divisões, é chamado de denominador. Ou seja, aquele númerozinho que tem embaixo, eu chamo ele de denominador, a quantidade de partes que foi dividida a algo. O número que está em cima, número de partes escolhidas, é chamado de numerador. Sempre o número que está acima eu chamo de numerador e o número que está abaixo eu chamo de denominador. Agora, a revisão sobre os tipos de fração. Eu tenho a fração própria, imprópria e aparente. A fração própria, o numerador é menor que o denominador. Exemplos: 8 sobre 32, 3 sobre 15, 9 sobre 10. A fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Exemplos:
8 sobre 5, 12 sobre 9, 7 sobre 4. Fração aparente, o numerador é múltiplo do denominador. 8 sobre 4, 12 sobre 2, 7 sobre 7. Frações equivalentes. Quando dois ou mais frações têm a mesma quantidade pegas de um mesmo todo. Ou exemplo aqui, ó. Eu tenho uma pizza, eu dividi ela em 4 pedaços, mas eu peguei apenas 2, certo? Então, a minha representação vai ser o quê? 2 quartos. Já essa pizza aqui, eu dividi ela ao meio e tirei apenas um pedaço. Então, vou representar ela 1/2. Essa mesma pizza, eu dividi ela em 8 pedaços, mas eu retirei dela apenas 4 pedacinhos. Então, vou representar 4 sobre 8. Se comermos 1/2 de pizza, é o mesmo que comemos 2 quartos ou 4 oitavos de pizza. Vejamos. Se vocês analisarem, a pizza, ela está dividida ao meio, certo? Só que aqui eu tirei 2, aqui eu tirei 1 e aqui eu tirei 4. Mas a representação na figura quer dizer que eu comi 1/2 da pizza, independente se ela foi dividida, se ela foi retirada, mas eu sempre comi 1/2 dela. Então, aqui eu chamo de frações equivalentes, certo? Simplificação da fração. O que é mais fácil? Repartir uma multidão em 8 grupos e escolher 2. Repartir aqui uma multidão em 8 grupos e escolher 2. Ou repartir uma multidão em 4 grupos e escolher um. O que é que vocês acham que é mais fácil? Se o divisor é menor possível, a divisão fica mais fácil. Então, é melhor simplificar a fração. Quando temos a fração, quando numeradores e denominadores grandes, o melhor a fazer são simplificá-los. Como? Eu tenho aqui a fração com o numerador e o denominador grandes, 16 sobre 24 avos. Como é que eu posso simplificar isso aqui? Para mim simplificar uma fração, eu devo escolher um número que eu possa dividir tanto o numerador quanto o denominador. Então, aqui nesse exemplo, eu escolhi o número 2. Então, vai ficar 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. A mesma coisa eu faço com o número de baixo. 24 dividido por 2 vai dar 12, certo? Aí aqui, ó, eu tenho a mesma fração, só que agora eu escolhi o número 4. Porque o número que eu dividi o numerador, eu tenho que dividir também o denominador. Então, 16 dividido por 4, 4. 24 dividido por 4, 6. Basta escolher um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Quanto menor a fração, melhor a simplificação, certo? Então, repetindo, para me simplificar uma fração, eu devo escolher um número que eu possa dividir tanto o numerador quanto o denominador, certo? Se não temos como simplificar mais a fração ou não conseguimos simplificá-la de início, por exemplo, eu tenho aqui 16 sobre 24. Eu escolhi o número 4 para eu dividir. 16 dividido por 4 é 4. 24 dividido por 4 é 6. Agora, eu escolhi o número 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Temos uma fração irredutível, que não se pode mais simplificar. Eu tenho um exemplo, 2 sobre 3 e 7 sobre 15.
Essa fração, gente, eu não consigo mais simplificar ela, porque não existe mais um número que eu possa tanto dividir o numerador quanto o denominador iguais, certo? Então, aqui eu chamo ela de fração irredutível, quando não se pode mais simplificar. Então, vamos lá. Lá no livro de vocês, na página 118, tem umas atividades. Eu vou pedir que vocês pausem, né? Pra gente poder realizar essa atividade juntos, ok? Na página 118 diz assim: complete as afirmativas usando as palavras do quadro. Então, eu tenho aí fração simplificada e fração irredutível. Na simplificação de uma fração, após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador e efetuar a divisão, o resultado se configura em uma fração. Aí vocês irão colocar a respostazinha, fração irredutível, ou seja, quando eu não posso mais simplificá-la, nem o numerador e nem o denominador. As frações 28 sobre 12, 14 sobre 6 e 7 sobre 3 se configura em uma fração, aí vocês irão completar, fração simplificada, certo? Coloque aí o certinho, corrija se estiver errado. Segunda questão. Simplifique as frações até torná-las irredutíveis. Siga o modelo. Vocês têm aí um modelo e vocês irão fazer a mesma coisa com as outras frações, certo? Então, o item A aí, eu tenho 24 sobre 18. Então, eu simplificando 24 sobre 18, eu vou encontrar 12 sobre 9. Por quê? Eu vou pegar o 24, vou dividi-lo por 2. 24 dividido por 2 é 12. E 18 dividido por 2 é 9. E então, eu vou continuar a minha simplificação, só que agora, no lugar do 2, eu vou simplificar por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 9 dividido por 3 dá 3. Então, por isso que eu encontrei a fração aqui, 4 sobre 3. No item B, eu vou encontrar aí, eu tenho aí no livro de vocês, 32 sobre 64. 32 dividido por 2 vai dar 16. 64 dividido por 2 dá 32. Aí, eu vou continuar a minha simplificação. Só que agora, eu vou dividir por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 32 dividido por 2 dá 16. Continuando a minha simplificação. 8 dividido por 2 dá 4. 16 dividido por 2 dá 8. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 3. Depois, eu vou encontrar aí o item 63 sobre 42. 63 dividido por 3 vai dar 21. E 42 dividido por 3 vai dar 14. Depois, eu vou pegar 21 dividido por quanto? Por 7, vai dar 3. E 14 dividido por 7 vai dar 2. Depois, eu vou ter 10 sobre 50. 10 dividido por 2 vai dar 5. 50 dividido por 2 vai dar 25. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 25 dividido por 5 vai dar 5. 36 sobre 42. 36 dividido por 2 vai dar 18. 42 dividido por 2 vai dar 21. 18 dividido por 3 vai dar 6. 21 dividido por 3 vai dar 7. E por último, eu vou ter a fração 15 sobre 45.
15 dividido por 5 vai dar 3. 45 dividido por 5 vai dar 9. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Lá na página 119, continuando a questão 3, nós vamos ter: usando o maior divisor comum entre numerador e denominador, simplifique as frações abaixo, siga o modelo. A mesma coisa, gente, que a gente fez na questão anterior. O mesmo número que eu dividi o numerador, eu vou dividir o denominador. Então, eu vou ter aí a fração 16 sobre 24. 16 sobre 24, eu posso, no caso, dividir por 8. 16 dividido por 8 vai dar igual a 2. 24 dividido por 8 vai dar igual a 3. Então, eu vou encontrar 2 sobre 3. Depois, eu vou ter a fração 24 sobre 36 ao lado. Eu vou encontrar um número que eu simplifique tanto o numerador quanto o denominador. Então, eu escolhi aqui o número 12. 24 dividido por 12 vai dar igual a 2. 36 dividido por 12 igual a 3. Depois, eu vou ter a fração 20 sobre 25. 20 dividido por 5 igual a 4. 25 dividido por 5 igual a 5. 25 sobre 15. 25 dividido por 5 é igual a 5. 15 dividido por 5 igual a 3. 18 sobre 24. 18 dividido por 6 igual a 3. 24 dividido por 6 igual a 4. 21 dividido por 7 igual a 3. 35 dividido por 7 igual a 5. Então, é isso, gente. Espero que tenham acertado. E chegando na última questão, né? Os desenhos abaixo representam frações. Observe os desenhos e, em seguida, escreva as frações correspondentes a cada um. Então, eu tenho a imagem e vocês irão escrever as frações correspondentes. Então, essa primeira fração aí, gente, eu vou ter 6 sobre 10, certo? Mas aí, eu vou simplificar essa fração. Então, eu vou escolher aqui o número 2. 6 dividido por 2 vai dar igual a 3. E 10 dividido por 2 vai dar igual a 5. Então, a fração que eu encontrei, 3/5, né, no caso. A outra imagem, eu vou encontrar a fração 4 sobre 8. Eu vou simplificar essa fração. 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Mas eu ainda posso simplificar. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a fração que eu vou encontrar na segunda imagem é 1/2. Bem, gente, é isso. Espero que tenham entendido. Se não tiver entendido, peço que reveja. Vejam o livro de vocês, vejam outras aulas, né, sobre o tema, para que vocês possam entender e assimilar o conteúdo, tá certo? Bem, espero que tenham feito a atividade. Quem acertou, coloca o certinho. Quem errou, faça a correção, certo? Bem, agora eu vou explicar a atividade que vocês irão realizar. Na página 120, eu tenho a quinta questão que diz assim: Luísa, Vitória e Carol são sócias em uma loja de bombons. Sabe-se que todas têm a mesma parte da sociedade. Elas possuem as seguintes partes: Luísa, 1/3, Vitória, 2/6 e Carol, 4/12. Você concorda que elas possuem a mesma parte na sociedade? Justifique. Então, vocês irão analisar as 3 frações e vocês irão decidir se elas realmente têm a mesma parte na sociedade ou não e justificar o porquê, certo? Sexta questão. Luana comeu 6/12 de uma pizza e Leandro comeu a mesma quantidade de uma pizza dividida em 6 pedaços. Sabendo que as pizzas têm o mesmo tamanho,
Qual é a fração que representa a quantidade de pizza comida por Leandro? Então, vocês irão analisar as duas imagens e irão representar a quantidade de pizza comida por Leandro, certo? Bem, espero que realizem a atividade. Se tiver alguma dúvida, revejam o vídeo. Vejam no livro de vocês alguns exemplos para melhores esclarecimentos, tá bom? Qualquer coisa pode chamar a tia no privado, ok? Boa atividade! Bem, continuando a nossa aula de hoje, agora eu trago para vocês o componente curricular de História. Peço a vocês que peguem um livro de História e acompanhem as atividades, certo? Abram o livro de vocês na página 133. Hoje nós vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas, certo? Dom João II, rei de Portugal, sentindo-se prejudicado pelas determinações papais, recusou-se a acatá-las. Depois de várias negociações diplomáticas, Portugal e Espanha chegaram a um acordo em 7 de junho de 1494, assinando na cidade de Tordesilhas um tratado luso-espanhol, que dividiu as novas terras em 2 hemisférios, a partir de um meridiano que se encontrava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, o Tratado de Tordesilhas. Então vamos acompanhar o vídeo a seguir. Tratado de Tordesilhas. A exploração de riquezas também levou muitos povos a lançarem-se em grandes aventuras em busca do desconhecido. Um exemplo disso foi o período das grandes navegações nos séculos XV e XVI, durante o qual Portugal e Espanha eram as grandes potências mundiais, pois bancaram muitas e grandes expedições à procura de riqueza em outras terras. Aí vocês estão vendo um mapa no período das grandes navegações, certo? Essa legendazinha é o percurso que as navegações espanholas faziam, está de verde, e o percurso que as navegações portuguesas faziam, que está de vermelho, certo? O que foi o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi um acordo celebrado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, Espanha, que objetivava a divisão das terras descobertas pelos 2 países durante as primeiras grandes navegações. Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo realizou uma das maiores descobertas realizadas no período das grandes navegações. Financiado pelos recursos da coroa espanhola, esse navegador anunciou a descoberta de terras a oeste. Tal feito acabou inserindo o reino espanhol no processo da expansão marítima que, desde o início daquele século, já havia propiciado significativas conquistas para o Império Português ao longo de todo o século XV. Aí vocês estão vendo uma das imagens, né, do período das grandes navegações. Todos esses barcos aqui estavam à procura do desconhecido. Buscando evitar o desgaste de um conflito militar, os espanhóis aceitaram a revisão dos acordos com uma nova intermediação do Papa. Com isso, o Tratado de Tordesilhas foi assinado em junho de 1494. Nesse novo acerto, ficava estabelecida a demarcação de um novo meridiano, localizado a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Os territórios a oeste seriam explorados pelos espanhóis e as terras a leste deveriam ser controladas pelos lusitanos. Dessa forma, o novo acordo assegurou a exploração lusitana em parte dos territórios que hoje compõem o Brasil.
Essa foi a divisão acertada neste acordo, tá certo? Essa partezinha verde aqui era a que os portugueses poderiam explorar. E essa partezinha amarela, a que a Espanha poderia explorar aqui dentro do Brasil. Aqui também, essa mesma demarcação, certo? Aqui é a imagem da carta do acordo do Tratado de Tordesilhas, tá bom? Do período. Folhas de rosto do Tratado de Tordesilhas, assinado em Tordesilhas, Espanha, em 2 de julho de 1494, Castela e Aragão, 5 de setembro de 1494, Portugal. Essa, gente, é o acordo assinado por Portugal e Espanha, acertando essa divisão entre as terras do Brasil. O Tratado de Tordesilhas é um dos acontecimentos mais importantes da história das relações internacionais, pois, ao ser estabelecido, inicialmente de forma pacífica, proporcionou a divisão das terras conquistadas. Oficialmente, as disputas entre Portugal e Espanha sobre a linha demarcatória definida no Tratado de Tordesilhas duraram até o ano de 1750, com o Tratado de Madrid. Porém, as polêmicas existiram por muito tempo. Essas disputas não impediram os portugueses de se apoderarem do território brasileiro, embora, durante muito tempo, não tenham demonstrado interesse por nossas terras. A chegada dos portugueses foi registrada e documentada pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, que detalhou o encontro com os indígenas nativos e escreveu a paisagem natural de nossas terras. Bem, eu peço a vocês que, se tiverem alguma dúvida, releiam o texto aí no livro de vocês, revejam o vídeo e pesquisem também em outras fontes, certo? Bem, agora vamos para a nossa atividade de hoje. Eu peço a vocês que dêem uma pausazinha no vídeo e realizem as atividades da página 136 e 138, ok? Então, dá uma pausazinha, realiza a atividade que a gente vai já acompanhar. Vamos lá para a nossa correção. A atividade diz assim, ó. Observe a imagem das grandes navegações, pesquise e escreva o motivo que levou os portugueses e espanhóis a lançarem-se nelas. Ou seja, vocês leram o texto, viram o vídeo e eu acredito que tenham encontrado a resposta. Bem, uma sugestão de resposta será: o que é que eles procuravam? Eles iam em busca de explorar as riquezas. Qual era o objetivo de Portugal e Espanha? Explorar as riquezas da nova terra, no caso, o Brasil, certo? Segunda questão. Sobre a época das navegações, responda às perguntas. Qual era o objetivo das navegações de Portugal e da Espanha? Hein, gente? Qual era o objetivo dessas expedições? Então, quem lê o texto, quem acompanhou o vídeo, vai encontrar lá no segundo parágrafo da página 133. Lá no texto diz: Portugal e Espanha tinham como objetivo buscar uma rota alternativa para as Índias, no Oriente, já que Gênova e Veneza dominavam a rota conhecida. O objetivo era encontrar um caminho mais rápido para lucrar com o comércio das especiarias. Então, está lá no segundo parágrafo da página 133. O item B diz assim: qual era a relação entre essas nações e o que acontecia em Gênova e Veneza? Também lá na página 133, vocês irão encontrar essa resposta. Eram cidades que compravam e vendiam bastante especiarias. Item C. Por que Portugal e a Espanha estavam interessados no comércio que acontecia nessas cidades? Estavam interessados porque também queriam lucrar com o comércio de especiarias. Esse era o principal objetivo deles, né? Então, vamos lá para a página 138 que vocês já responderam, né? Sexta questão.
Marque as alternativas corretas. Então, você vai marcar um xizinho apenas nas alternativas corretas. Assim que Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgava possuir sobre as terras descobertas e sobre as que pudesse vir a descobrir. Para isso, dirigiu-se ao Papa. Essa afirmativa, vocês acham que estão correto? Sim, né? Então, marcam o xizinho aí. O Papa português dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantiu todo o continente americano a Portugal. Foi isso que aconteceu, gente? Não, né? Então, não marca nada. Criou-se um clima de rivalidade e desconfiança entre Portugal e Espanha. Sim, essa está correta. Então, você marca um xizinho aí. As terras existentes ao oeste da linha pertenciam à Espanha. As existentes a leste, a Portugal. Esta também está correta. 7ª questão. Analise corretamente. Ano em que foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Então, eu tenho 3 datas aí. 1994, 1494, 1449. Então, quem lê o texto vai acertar. A segunda opção, 1494. Países que assinaram o Tratado de Tordesilhas. Bem, nós também temos 3 opções aí. Brasil e Espanha, Portugal e Brasil, Portugal e Espanha. Bem, gente, nós sabemos que nesse período aí, Brasil ainda não era um país, né? Brasil era uma colônia de Portugal. Então, a alternativa correta é Portugal e Espanha. 8ª questão. Responda sim para as respostas corretas e não para as incorretas. Qual foi o motivo de Portugal e Espanha assinarem o Tratado de Tordesilhas? Eu tenho 2 afirmativas. Uma você vai colocar sim e a outra você vai colocar não. Para garantir que pudesse ocupar as terras que viesse a pertencer ao outro. É isso? Não, né? Para garantir que um não pudesse ocupar as terras que viesse a pertencer ao outro. Sim. Essa daí vocês irão colocar sim, certo? Bem, vocês irão realizar para casa as páginas 137, 139 e 142, certo? Vou só explicar para vocês. Na página 137 diz assim: pesquise e escreva em que eram utilizadas as especiarias vindas do Oriente, muito consumidas na Europa. Então, vocês irão pesquisar, certo? Essa resposta aí. A 4ª questão. Observe o mapa com as rotas das viagens marítimas, portuguesas e espanholas. Cada cor destaca uma navegação. Pesquise e escreva no seu caderno informações sobre cada uma delas. Essas aqui vocês irão fazer uma pesquisa, de acordo com a legendazinha que tem aí ao lado do mapa, certo? 5ª questão. Leia a afirmativa apresentada. Pesquise e escreva outras informações sobre o tema abordado. A afirmativa é: nessa época, as disputas entre as nações católicas, como era o caso de Portugal e Espanha, eram decididas pelo Papa, que publicava bulas papais para encerrar os conflitos. Então, vocês irão escrever sobre essa afirmativa aí, certo? Irá pesquisar e escrever. Lá na página 139, vocês irão fazer as seguintes questões. Questão 9. Escreva o que determinava o Tratado de Tordesilhas. Depois pense e responda. Por que os países envolvidos firmaram esse acordo antes mesmo de chegar às terras brasileiras? Então, vocês irão pesquisar e colocar aí a resposta de vocês. 10ª questão. Classifique as afirmativas com V para verdadeiras e F para as falsas. O Tratado de Tordesilhas foi o primeiro a delimitar o território brasileiro. Algumas terras ainda provocavam disputas entre as nações que firmavam o Tratado de Tordesilhas. Não houve a necessidade de ajustes posteriores no Tratado de Tordesilhas.
Oficialmente, as disputas eram Portugal e Espanha sobre a linha demarcatória definida no Tratado de Tordesilhas. Existiram por muito tempo. 11ª questão. Pesquise, leia e escreva um trecho que você acha interessante da carta de Perufaz de Caminha, descrevendo o Brasil para o rei de Portugal. Essa carta, a gente teve acesso a ela na aula anterior, né? Vocês têm aí no livro de vocês, tem no videozinho que a tia fez. Então, vocês irão ver, vão ler e vão tirar uma parte que vocês acham interessante, ok? Na página 142, vocês irão responder as seguintes questões. 15ª. Veja a opinião do rei Francisco I da Inglaterra sobre o tratado firmado entre Portugal e Espanha. Ele diz: gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma ele dividiria o mundo. A. Em sua opinião, que posição é expressa por essa frase? Então, vocês irão ler, pensar, refletir e colocar a opinião de vocês. Item B. A partir da frase do rei inglês, reflita sobre o papel e a opinião dos outros reinos europeus que existiam na mesma época do Tratado de Tordesilhas e que ficaram de fora da partilha do mundo entre os dois países. Converse com seus colegas e professor e registre suas opiniões no espaço abaixo. Bem, vocês sabem que o tratado foi assinado entre Portugal e Espanha. Então, na opinião de vocês, e os outros países que ficaram de fora? Né? O que é que vocês acham? Então, vocês irão escrever aí a opinião de vocês. Bem, gente, boa atividade. Estuda, revejam os vídeos, releiam o texto no livro de vocês, certo? E bons estudos. Bem, gente, para finalizar a nossa aula de hoje, trago para vocês o componente curricular de artes. Então, eu peço a vocês que peguem o livro de vocês, certo? Abram na página 59. Nós iremos continuar falando sobre música e dança. A gente está vendo alguns gêneros musicais. E hoje nós vamos trabalhar o erudito, certo? Música e dança, música erudita. Definição: arte de combinar harmoniosamente vários sons, frequentemente de acordo com regras definidas, arte de atrair, de seduzir. A música é a arte de expressar determinados sentimentos, através de sons produzidos pela voz ou pelos instrumentos musicais. Música erudita. A música clássica, por sua complexidade de elaboração, está entre os principais exemplos de cultura erudita. Entre os nomes notórios da música clássica estão Beethoven, Brahms e Mozart. No Brasil, o nome de maior destaque é o maestro Heitor Villa-Lobos, autor da peça O Guarani. Os elementos que a compõem são a harmonia, a melodia e o ritmo, cujas combinações se representam nas notas musicais dos pentagramas. A música fez parte das manifestações culturais de todos os povos ao longo da história, assumindo caráter festivo, religioso e inclusivamente fúnebre. Primórdios da música. As primeiras manifestações musicais dos homens pré-históricos devem ter sido gritos e imitação de sons da natureza, batidas com objetos e percussão corporal. Mais tarde surge o desenvolvimento da linguagem falada e do canto, e aparecem os primeiros instrumentos musicais, feitos de pedra, madeira e ossos, como xilofones, tambores e troncos de flautas. Músicas de épocas posteriores. Ocorreu um desenvolvimento e diversificação da música instrumental profana,
são procuradas novas sonoridades e surgem os concertos para vários instrumentos. Surgem as formas musicais modernas, sonata, sinfonia e concerto solo. Ao mesmo tempo também, a música sacra vai evoluindo. A pouco e pouco surgem grandes figuras musicais, cada uma delas utilizando o seu estilo particular e a sua própria visão da música. E a gente tem alguns exemplos dos grandes nomes dessa música erudita. Então, o que é que eu vou pedir a vocês? Que acompanhem o trecho de uma música que eu trouxe de Heitor Villa-Lobos. A gente vai ler para a gente poder realizar a nossa atividade. Então, acompanhe. Bem, escutaram, observaram. Nós vamos realizar a atividade da página 59. Então, eu peço que vocês deem uma pausazinha no vídeo para realizar a atividade e depois continuem acompanhando a tia, ok? Bem, vamos lá. Na página 59, a sexta questão diz assim: ouça a música que sua professora apresentará. Em seguida, faça um desenho que represente o que você escutou. Espero que tenham caprichado aí no desenho, tá certo? Sétima questão. Escreva o nome de gêneros musicais ou de uma música conhecida de acordo com a sua função. Aí eu tenho a opção A. Prelúdio da entrada da noiva no casamento. Esse gênero aí, gente, eu chamo de erudito, certo? Item B, dança. Uma dança que a gente poderia dar como exemplo, por exemplo, balé, certo? Um ritual de formatura. Bem, nós temos uma música como os nossos pais de Belchior, também poderia ser usada como sugestão de resposta, certo? Já a página 60, vocês irão realizar sozinhos e depois a gente vai fazer a correção. Diz assim a oitava questão. Pesquise e escreva um gênero musical ou o nome de uma música que represente as contextualizações apresentadas. Uma música dos indígenas nativos do Brasil. Então, vocês irão pesquisar uma música dos índios nativos aqui do Brasil. B. Uma música da África. C. Música do Japão. D. Música da Índia. Escolha um dos contextos musicais acima e ouça uma música pertencente a ele, representando os sentimentos provocados por meio de um desenho. Quando nós escutamos uma música, gente, a música tem o poder de mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, vocês irão desenhar aí nesse espaço o que essa determinada música que você escolheu lhe transmitiu, certo? Alegria, tristeza, raiva, não sei. Vocês irão escrever os sentimentos que vocês sentiram ao ouvir aquela música, ok? Nona questão. Selecione uma música que represente as estruturas indicadas. Se possível, grave algumas dessas músicas e leve para a sala de aula para apresentar aos colegas. E confira se a estrutura corresponde às apresentadas. Como a gente não está em sala de aula, vocês poderiam gravar e mandar no grupo, tá certo? Do WhatsApp. Então, o item A, linear, B, segmentada, C, repetitiva. Bem, boa atividade, gente. Espero que caprichem nas atividades.
Tirem um tempinho para se dedicar aos estudos, continuem estudando. Mandem as atividades pelo grupo, tá certo? E até a nossa próxima aula, certo? Sintam-se abraçados por mim, tá certo? Tchau.